A Selic acaba de chegar a 9,25% ao ano. Mais uma vez, a nossa taxa básica de juros acaba de subir, já chegando próximo ao patamar de 2 dígitos. E no Você com Renda de hoje, nós vamos falar justamente como isso pode impactar no mercado de fundos imobiliários. Será que chegou a hora de voltar para a renda fixa? É justamente sobre isso que a gente vai falar no Você com Renda de hoje. Boa, boa. Esse quadro que a turma tem gostado muito, a gente tem ficado muito feliz por todos os feedbacks. Na última live que a gente fez, no último encontro, a gente falou sobre 3 fundos de lajes corporativas que estavam extremamente baratos. E olha, eu faço o desafio para vocês. Olhem o dia que a gente postou o vídeo, olhem como os fundos estão sendo negociados hoje. Tá? Só esse desafio aqui para vocês verem quantos fundos se valorizaram. É algo que realmente a gente visualizou, identificou essa oportunidade e passou para vocês, tá? Eles ainda estão baratos, mas vamos lá, vamos falar sobre a taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, que todo mundo tem questionado a gente durante essa semana. A gente ia ter 2 eventos muito importantes que a gente acaba avisando também nos nossos giros semanais, que a gente faz aos domingos ali, passando todo o histórico do mercado, todos os fatos relevantes, para você começar a semana bem informado. A gente falou, galera, vamos ter 2 eventos importantes nessa semana. O primeiro evento vai ser a divulgação do resultado do Copom, da taxa básica de juros, onde a gente vai visualizar se terá um aumento ou não. Naturalmente, o mercado já esperava um aumento, né, Tiagão? E estava muito dado, estava muito fácil ali identificar, seria um aumento de 1,5 pontos percentuais. E o segundo evento importante seria a divulgação do IPCA de novembro. Mas no vídeo de hoje, a gente vai se ater aqui e falar sobre a nova taxa básica de juros no patamar ali de 9,25% ao ano. E agora? Vamos voltar para a renda fixa ou não? Essa é a pergunta que quase todos os investidores estão se fazendo. Ao longo dessas 2 últimas semanas, a gente viu bastante a galera, caraca, quando é que vai subir a taxa básica de juros? Será que vai subir 1,5%? Será que vai subir mais? E essa subida que a gente está vendo da taxa básica de juros, que saiu do patamar de 2%, a nossa mais baixa taxa básica de juros da história, ao patamar de 9,25% ao ano, se deve principalmente à rápida resposta que a inflação vem dando nesses últimos 2 anos. Na verdade, quando a gente desceu a taxa básica de juros, quando o Copom optou por descer a taxa básica de juros, foi como forma de estimular a economia e, naturalmente, isso traz consequências. Da forma que foi feita e no patamar que chegou de 2%, isso trouxe consequências, é claro, aliado à liquidez, a injeção de liquidez que a gente teve nesse último ano, por conta dos auxílios que foram dados, do incentivo que foi feito. Então, nossa taxa básica de juros acabou agora subindo para controlar essa inflação, que já está atingindo nos últimos 12 meses, saiu essa semana de 10,60 e poucos pontos percentuais. E isso foi 10,67%, algo realmente que chamou a atenção, e o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele não teve opção, né, e vem realmente fazendo essa elevação de maneira muito brusca, de maneira muito abrupta. Se a gente for parar para pensar, a gente iniciou o ano com a taxa básica de juros na mínima histórica, como você havia mencionado, em 2%, 2 pontos percentuais, e agora a gente já está chegando no final do ano na casa dos 2 dígitos em 9,25 pontos percentuais. Realmente é algo que impressiona muito, é algo que realmente a gente não deseja para nenhuma economia, não é algo que deveria ser feito, movimento tão brusco como esse. Então a gente precisa fazer movimentos mais leves, movimentos mais sutis. Isso também atrai a confiança do investidor institucional. Mas bom, foi a maneira que o Banco Central encontrou de realmente dar uma travada nessa inflação, que já vem dando resposta. A gente já tinha visualizado no ano passado, no início desse ano, o IGPM estourando ali casa dos 32%, 35%, 38% nos últimos 12 meses. E agora o IPCA, ele já deu respostas grandes e o Banco Central não teve opção se não aumentar a taxa básica de juros de maneira forte. Mas então, agora a gente vai falar sobre o fato, né, sobre o momento real que a gente está visualizando agora, que é uma taxa básica de juros na casa do 9,25%. E naturalmente o investidor de fundos imobiliários nesse momento, Thiagão, ele está um pouco assustado, ele está um pouco apreensivo, né? Eu gosto sempre de lembrar para todo mundo que quando a gente entrou nesse mercado lá em 2015, simplesmente tinham 69 mil investidores. E de que maneira foi que teve essa entrada muito forte no mercado de fundos imobiliários? Foi de 2017 para cá. Em 2017 que começou um ciclo bem relevante de quedas, né? A diminuição da taxa básica de juros. A gente foi visualizando isso e naquele momento os investidores eles começaram a entender que precisavam buscar uma outra opção para trazer um retorno, uma rentabilidade para a carteira que não fosse a poupança ou alguns títulos de renda fixa no banco. Então ele foi meio que, de forma quase que necessária, imposto a procurar novos investimentos.
E quando ele procura novos investimentos, ele naturalmente bate na porta da renda variável. Quando a gente olha a porta da renda variável, a gente vê opções, ações, e naturalmente a melhor porta de entrada para o investidor, pessoa física, os fundos imobiliários, são os fundos imobiliários, porque eles são muito feitos para o brasileiro, a gente bate muito nessa tecla. É realmente um investimento que o brasileiro conhece, que é investir em imóveis, a dinâmica é muito parecida, você recebe dividendos mensais, um fluxo de rendimentos mensais, são isentos de imposto de renda, e você consegue comprar imóveis ali muito simples, muito tranquilo, e o mais importante de tudo, uma menor volatilidade. O brasileiro ele tem medo dessa volatilidade. Então, de 2017 para cá, começou a ter um fluxo muito grande de investidores em fundos imobiliários. Então, naturalmente, eles vieram por quê? Por conta dessa queda da taxa básica de juros. Então, a gente viu a entrada de 1,2 milhões de investidores, aproximadamente, óbvio, com essa queda da taxa básica de juros. E nesse momento agora, nesse ciclo de elevação, que não está sendo um ciclo de elevação normal, natural, está sendo movimentos bem fortes, bem abruptos, o investidor nesse momento tem medo, tem cautela. Né? Fica apreensivo, ele fala, meu dinheiro, meu Deus do céu, tá na hora de voltar para minha renda fixa? Sim ou não? Exatamente. E o que é que assusta bastante os investidores? O ano de 2020, ele naturalmente foi um ano mais complicado. Por que a gente está vendo? O Matheus acabou de comentar, a taxa básica de juros saiu de 2 para 9,25. Inflação fechando nos últimos 12 meses a 10,67%. O mercado ele começou a sentir essas quedas. A taxa de juros sobe, os investidores são recentes, a grande maioria entrou nos últimos 2 anos, o Matheus acabou de comentar com vocês. Então, tudo isso, nesse questionamento que eles vão se fazendo, é natural que eles comecem a vender a qualquer preço e comecem a caminhar para a renda fixa. Quando você tem um fluxo de venda que é maior, ou seja, tem muito mais gente vendendo do que comprando, e naturalmente boa parte dos investidores, como entraram nos 2 anos, estão vendendo desesperados, o mercado começa a cair. Então, se a gente pegar o ano de 2020, o mercado de fundos imobiliários ele já caiu bastante, e a gente acredita que não tem mais tanto espaço para queda, não faria mais tanto sentido, porque os fundos imobiliários eles estão literalmente sendo vendidos a preço de banana. Não é à toa que na última semana a gente fez o vídeo comentando os 3 fundos imobiliários que estão extremamente descontados. Aquele vídeo a gente gravou em uma quinta-feira. Se você for pegar o dia da quinta-feira daquela semana e for comparar os 3 fundos que a gente falou, quantos eles subiram, vocês vão ver para ver que eles estavam extremamente descontados. Mas o fato é o seguinte... E ainda estão descontados. É só o começo da subida. Mas o fato é o seguinte... Os investidores eles saíram da renda fixa porque no Brasil eles estão acostumados com, a gente chama, o país do rentismo. Está acostumado a colocar o dinheirinho ali e todo mês está rendendo. Em 2016, 2017, a gente tinha uma taxa básica de juros de 12, 13, 14% ao ano. Mesmo que com a inflação estivesse estourada, geralmente o pessoal não enxerga muito a inflação. Só olha ali o dinheiro rendendo e acha que está tudo certo. Não fazem as contas para bater a inflação. E o ponto é o seguinte, como a taxa veio caindo, caminharam para a renda variável. Deram de cara com os fundos imobiliários. 2019 foi um ano lindo, estava tudo indo próspero. Chegamos em 2020 no Covid, tivemos todo esse impacto, todas essas quedas. E aí agora, com essa subida da taxa básica de juros, os investidores estão ali buscando agora. Meu Deus, o mercado de fundos imobiliários só está caindo, eu estou vendo meu patrimônio derreter. E o ponto é o seguinte, eles esquecem que eles estão recebendo uma renda ali todo mês. Todo mês, faça chuva, faça sol, os juros subindo, os juros descendo, eles estão recebendo renda. E o ponto é o seguinte, com o mercado descontado agora, eles conseguem comprar cotas ainda mais baratas para receber a mesma renda. E uma renda que inclusive vai ter potencial de aumento, porque muitos fundos do segmento de lajes corporativas, além de estarem descontados, estão com a vacância um pouco elevada. Então, naturalmente, abaixando essa vacância, a tendência é o quê? A vacância diminuindo, aumenta-se a renda. Naturalmente, o pessoal vai começar a enxergar isso e começa a aceitar pagar mais por esses fundos. Então, o mercado tende a subir. E a gente trouxe alguns números para tornar palpável para vocês. Hoje, a gente pegando a taxa básica de juros, a Selic, a gente está em 9,25% ao ano. Beleza? Então, todo mundo pensa, meu dinheiro ao ano vai render 9,25%. O que muitos esquecem é que tem que descontar o famoso imposto de renda. Quando você vai resgatar seu investimento, seja no Selic, seja no CDB de banco, no momento que você faz o resgate, você vai ter que abater o imposto, que já é batido ali na hora. Isso. Que é o quê? De 15%, se passar o período. Isso, lembrando que quando você faz esse investimento em renda fixa, você está exposto à tabela regressiva. A tabela regressiva ela funciona de maneira regressiva, ela é muito intuitiva. Então a gente tem uma tabela ali que se você passar investido de 0 a 6 meses, você vai pagar 22,5%. Se for de 6 a 12 meses, você vai pagar 20%. Se for de 12 a 24 meses, ou seja, um ano, entre 1 ano e 2 anos, você vai pagar 17,5%. E se passar de 2 anos mais, que é 24 meses mais, você vai pagar 15%. Tá? Então lembrar que tem essa escada toda que
né, não é exatamente 9,25% líquido. Né? A única coisa que tem líquido é a poupança, mas ela não tem essa rentabilidade, ela não tem esse retorno. Ela voltou a ter um patamar ali de render 0,5% por mês. Algo em torno de 6,12% ao ano. No patamar de hoje. Tá? No patamar de hoje. Agora, se você pegar esse Tesouro Selic, tem liquidez? Tem. Tem talvez menos volatilidade? Óbvio que tem. Mas o fato é o que eu estou trazendo aqui é que você não vai receber esse 9,25 de maneira líquida. Tá? Exatamente. É 9,25 de maneira bruta. Aí vai depender naturalmente o tempo que você vai passar ali naquele investimento. Você pode pagar 22,5%, desde 22,5% até 15%. Vai depender do período ao qual você está aplicando ali. Diferentemente dos fundos imobiliários, que nos fundos imobiliários, quando você recebe a sua renda, recebe os seus dividendos, os seus rendimentos, eles são isentos de imposto de renda. Então aquele yield que você recebe é o yield verdadeiro. É o yield verdadeiro. Líquido, né? Só para deixar claro. Exatamente. O retorno que você vai receber é verdadeiro. É isento de imposto de renda e é lei. Tá, turma? Os fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Teve até uma brincadeira aí que no meio do ano o Dr. Paulo Guedes aí queria tentar tributar, mas a gente cortou mal pela raiz. A gente, eu digo os investidores, o mercado como todo, né? Os investidores, os influenciadores, o mercado institucional, porque viu que o mercado de fundos imobiliários ele é extremamente importante para a economia real. Ele injeta liquidez, ele constrói galpão logístico, constrói prédio comercial. Então, o mercado de fundos imobiliários é importantíssimo para o Brasil como um todo. Então, Paulo Guedes ele pensou melhor. E falou, ó, estou aqui tentando tributar as ações, mas os fundos imobiliários ainda não. Exatamente, os fundos imobiliários eles vão seguir isentos, eles saíram da proposta da reforma tributária, então vai continuar isento de imposto de renda. E o ponto é o seguinte, vamos voltar para aquele ponto. 9,25% ao ano é a nossa taxa básica de juros, isso em tese é o que renderia ao ano. Mas vamos lembrar do imposto que vai sair de 22,5% e vai chegar aos 15%. Se você deixar 2 anos aplicado no Tesouro Selic, que é a aplicação mais básica que você tem, ou no CDB do seu banco, quando você for fazer o resgate após 2 anos... CDB 100% CDI. Isso, CDB que seria 100% CDI. Tem que dar uma olhadinha, porque lá no banco às vezes ele te oferece 80% de CDI, 90% de CDI. E em alguns casos eles podem até te oferecer 105%, 110%, que é mais difícil. Mas o ponto é o seguinte, esses 9,25% ao ano, eles vão render na prática, quando você resgatar e descontar o imposto de renda, 7,86%. Você consegue já ver essa diferença? Esses 15% eles realmente têm um impacto muito grande no momento em que você vai fazer esse resgate. E tudo isso acaba impactando, querendo ou não, na sua rentabilidade no longo prazo. E lembrar aqui para todos, isso é se o investidor deixar aplicado nesse investimento por no mínimo 2 anos. Tá? Se você tirar esse dinheiro antes, você vai pagar mais imposto. Tá? Lembrar para todo mundo. Exatamente. Isso. E aí qual é outro ponto? Matheus comentou da poupança. A poupança, nesse caso agora que a Selic está acima de 8% ao ano, ela começa a render 0,5% ao mês mais a TR. Então, no frigir dos ovos, ela vai chegar a mais ou menos 6,12%, 6,17% ao ano. Tá? É o máximo. A TR hoje está zero. Exato, a TR hoje está zero. Então, vai ficar nessa faixa aí, de 6,12%, 6,17% ao ano. A poupança ela é isenta de imposto de renda, mas ela só vai render os 6,17%. Então, ela continua sendo abaixo da Selic. É muito melhor você estar investindo no Tesouro Selic do que na poupança. Ah, Thiago, mas eu tenho aqui uma aplicação no meu banco que é excelente. A gerente falou para mim que é a melhor possível. É o CDB com 110% do CDI. Ou seja, ele vai render a própria Selic mais esses 10%. Seria 110%. A rentabilidade que ela vai te trazer ao ano é de 10,18% aproximadamente. Mas o ponto é, tem que lembrar do imposto. Quando a gente vai abater o imposto nessa aplicação, vai ficar de 8,64% ao ano. Então continua tendo um impacto forte e veja que não é aqueles 9,25% que você acha que você está recebendo da Selic. Mas por que a gente trouxe... E só para lembrar um ponto importantíssimo, um asterisco aqui, né? Que lembrar a todos que assim, quando você investe em um CDB 100% CDI ou um Tesouro Selic, naturalmente você tem uma liquidez. Perfeito. Uma liquidez, assim, você tem uma facilidade de compra e venda ali muito forte e você não vai perder dinheiro com isso. Quando você investe nesse CDB ali, quando tem um CDBzinho melhor, CDB 110, 115, 117, aí tem um prazo. E para você conseguir levar essa condição até levar essa condição, você tem que levar o título até o vencimento. Então, seu dinheiro ele tem que ficar travado por um tempo. Tá? Então, essa liquidez ao qual você imagina, ela não é tão líquida assim. Porque se você vender antes, você pode sofrer alguns fenômenos que são um pouco mais de estudo, assim, que é os fenômenos da marcação a mercado. Tá? É um fenômenozinho ali famoso no mercado de renda fixa, que é naturalmente seu título valer mais ou valer menos, dependendo do cenário, certo?
Mas o ponto é extremamente importante que o Thiago está mencionando aqui. Você tem liquidez em título 100% CDI e o Tesouro Selic, naturalmente, mas quando você vai para aquele CDBzinho melhor, uma condição boa, aí tem prazo. Então essa liquidez que você está imaginando não é tão líquido assim. Exatamente, você tem essa trava e você tem que levar até um vencimento para garantir aquela rentabilidade que foi proposta, beleza? E aí qual é o ponto? Por que a gente trouxe esses números para vocês? Para a gente poder comparar com o mercado de fundos imobiliários. Porque eu estou vendo que está todo mundo assustado aí, achando que o mercado acabou. E agora a gente trouxe aqui para vocês alguns fundos, certo que a gente trouxe de exemplo mesmo, a gente só pegou alguns fundos, para a gente comparar o yield que os fundos estão entregando e a gente comparar com a rentabilidade dos investimentos de renda fixa. A gente pegou aqui, no primeiro segmento de lajes corporativas, o fundo PVBI, que foi inclusive um dos fundos que a gente comentou lá no nosso último Você com Renda. O PVBI hoje, ele está te entregando de yield 8,34%. Isso é o que o PVBI está te entregando todos os meses, faça chuva, faça sol, isento de imposto de renda. Líquido. Líquido. Isso você recebe em sua conta. Você investe no fundo, cai na sua conta corrente da corretora, na conta corrente do seu banco e você faz o que você quiser. Você pode reinvestir para comprar mais cota, você pode comprar cota de outro fundo, você pode resgatar esse dinheiro para pagar alguma conta que você tenha, você faz o que você quiser. 8,34% ao ano. Aí eu vou comparar agora de novo lá com a Selic quando a gente descontar o imposto, 7,86%. Já está vendo que tem uma diferençazinha, né? Ou seja, aqui está atrativo, mas o ponto não é só esse. Quando você investe no título de renda fixa, no investimento de renda fixa, você vai ter essa rentabilidade de 8,25, 7,85 e é só essa rentabilidade. Quando a gente está falando de fundo imobiliário, a gente ganha em duas pontas. A gente ganha nesse yield, que é esse dividendo, esse rendimento que você vai receber todo mês, que eu estou te falando que é de 8,34% no caso do PVBI, mas você tem potencial de valorização da cota. Explica para o pessoal o que é valorização da cota. O que seria essa valorização? Pronto, perfeito. Quando o Thiago mencionou que você tem um título por trás, o título ele tem um vencimento, chegou o vencimento, acabou o título. Mas quando você se trata de um caso do PVBI 11, atrás daquele fundo imobiliário existem imóveis. E os imóveis eles tendem a se valorizar ao longo do tempo. Por quê? Você está investindo em imóvel na Faria Lima, na Avenida Paulista, na JK, na Vila Olímpia. Então esses ativos, ao longo do tempo, eles tendem a se valorizar. Então, se esses ativos eles se valorizam, naturalmente, o valor patrimonial do fundo ele vai aumentar, mas a cota também vai aumentar. Ele vai conseguir trazer até um rendimento a mais, fazendo os reajustes, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas a ideia é ter um imóvel por trás e aquele imóvel ele tende a se valorizar. E eu não digo isso só de um prédio comercial. No caso do PVBI é um prédio comercial, mas você pode falar isso de um mercado, de um imóvel educacional. Assim, claro que tem alguns imóveis que podem se desvalorizar, mas quando você compra bons imóveis, bem localizados, com bom padrão construtivo, um bom entorno ali, boas vias de acesso a carros e transportes públicos, a tendência é se valorizar. E no caso do PVBI, você tem esse yield, como o Thiago mencionou ali, muito interessante, na casa dos 8,30%, 34%. Exato. Mas ao mesmo tempo também você tem um potencial de upside, que a gente fala, de valorização da cota muito forte. Porque a tendência ao longo do tempo, você se torna meu sócio de bons ativos, bons imóveis, é essa cota se valorizar. Exatamente. Então não se esqueçam disso. Exatamente. Então o que é que a gente está vendo aqui? Que a gente tem um yield que você vai receber, essa renda que você vai receber de 8,34% ao ano, mais um potencial de valorização. E para trazer esse número para vocês entenderem, hoje o PVBI, no momento que a gente grava esse vídeo, está sendo negociado a mais ou menos R$ 89,00, certo? Um preço que a gente imagina assim, teto que a gente poderia pagar nele, seria de R$100. Só a título de exemplo, tá? R$100. Ou seja, você vai ganhar esses 8,34% ao ano de rendimento, faça chuva, faça sol, mas você ainda tem um potencial de valorização. Imagine que esse fundo saiu de 89 e chegou para 100. Você está ganhando R$11 nessa valorização, mas quando você vai botar esse número, você vai dar uma valorização de 11, 12%. Então você consegue ver que você combado as duas coisas, você unindo as duas coisas, o rendimento que você recebe isento de imposto de renda, mais a valorização da cota, você tem uma rentabilidade muito maior do que você teria em investimentos de renda fixa. Lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda. Isso aqui são números que a gente está trazendo para vocês de exemplo. O PVBI ele tem potencial, inclusive, de passar muito mais do que os R$100 que a gente trouxe aqui de exemplo para vocês. É só para vocês terem noção de que vocês podem ganhar na valorização da cota e vocês também podem ganhar, devem ganhar todos os meses nos rendimentos, tá? Faça chuva, faça sol, esse rendimento você recebe. Agora vamos para outros segmentos que a gente trouxe aqui. Segmento de shopping, segmento esse que inclusive foi muito impactado nesse período agora da pandemia. Os shoppings ficaram boa parte fechados. Isso. Hoje o MAU 11, que a gente está trazendo de exemplo para vocês,
está pagando um yield médio de 9,27%. É o que a gente imagina para uma 11 entregar de resultado, é 9,27% de yield. É isso que a gente está imaginando para ele. Impressionante, né? Ver como um fundo de shopping, como o Mall 11, ele conseguiu se manter bem resiliente diante dessa situação da pandemia, que realmente foi algo que pegou todo mundo de surpresa. E o segmento de shoppings, o de Lages também sofreu, mas o segmento de shopping sofreu ainda mais, né? Porque eles tiveram que naturalmente ficar fechados por conta das medidas restritivas. E um ponto importante, né? Quando a gente visualiza outros fundos de shopping, até comparado com o Mall 11, durante esse período, que é uma maneira da gente estar avaliando a qualidade realmente do portfólio, a taxa de ocupação, ou seja, a vacância, foi muito pequena. Foi no máximo na casa de 3%. Ele conseguiu se manter muito bem ocupado ali entre 98%, 99%, 97%. E isso só mostra a resiliência e que os atuais lojistas do fundo, eles querem ficar, porque senão vai chegar alguém e pega o lugar. Exatamente. Então é para mostrar para vocês que realmente tem essa questão ali da entrega de dividendos, entrega de rendimentos, mas o Mall 11 ele conseguiu se manter muito resiliente nesse período de pandemia. Então, realmente ele tem shoppings, um portfólio de shoppings bem interessante, que foi extremamente resiliente durante a pandemia. Com certeza. E aí, então, a gente está falando aqui, ó, 9,27 é o que a gente está projetando de yield que ele vai te entregar, certo? Mas, vamos comparar lá com a renda fixa de novo, com a Selic, 7,86. Já tem uma diferença aí que está ficando gritante. A gente está falando aqui do segmento de shoppings, que foi um segmento impactado. E de potencial de valorização, hoje o Mall 11 está sendo negociado na faixa de R$90 também. E a gente imagina, estima que um preço assim, que ele pode atingir, tá, é de chegar a uma valorização de mais de 15%. Então você está somando lá os 9,27 mais esses 15%. Lembrando que isso aqui são projeções. O mercado pode subir mais, a gente não sabe exatamente quando é que vai subir, mas tudo isso é o que está sendo esperado, é o que a gente projeta, é o que a gente imagina para vocês. Vamos para outro segmento aqui, segmento de logística, tá? A gente trouxe aqui o caso do BTLG, o que a gente está projetando de yield para ele é de 8,94% ao ano. Segmento esse de logística, inclusive, que foi muito resiliente ao longo da crise. Foi extremamente resiliente. E vem crescendo, o e-commerce ele está crescendo de maneira quase que exponencial diante da situação da pandemia. E o BTLG ele se configurou como um dos grandes protagonistas. Fez aquisições bem relevantes. Ele adquiriu um imóvel em Jundiaí, que é muito bem localizado, um imóvel no Ribeirão Preto, que tem os melhores inquilinos, o Ambev da vida. Ele também adquiriu recentemente um ativo em Mauá, que é basicamente raio 15 ali, muito próximo da Grande São Paulo. E outro ponto importante, ele realizou uma aquisição de uma das grandes expectativas do mercado, que pode ser um dos maiores galpões logísticos, assim, centros, na verdade, de galpão logístico industrial e tudo, na América Latina, que vai ser em São Bernardo do Campo, na antiga fábrica da Ford. A antiga fábrica da Ford ela foi vendida e o BTLG está entrando nessa empreitada. Então tem capacidade de ser um grande projeto e o BTLG está nele. Então, diante da pandemia, o BTLG se configurou entre os dos grandes protagonistas aí e tem muito potencial para destravar. Perfeito. Então você vê que mesmo nesse mercado caótico que a gente viveu nos últimos 2 anos, os fundos eles estão extremamente aquecidos e tem várias oportunidades surgindo. Porque a gente está vendo o quê? Investidores vendendo seus fundos a preço de banana e agora quem compra essas cotas no preço atual vai ter um potencial de valorização e de renda. Você está comprando o mesmo fundo, a mesma cota, mais barata, para receber a mesma renda. Então você que está comprando agora 90, você vai receber a mesma renda que quem lá na frente esperar o mercado voltar vai comprar 100 para receber igual. Então aproveite agora para comprar cota barata para receber uma renda maior lá na frente. E lembrar que tem reajuste dos aluguéis. Exatamente. A intenção é dar uma pressionada ainda mais por conta da inflação, os reajustes dos aluguéis e naturalmente esses rendimentos, esses dividendos que estão sendo apresentados hoje vão aumentar. Vão aumentar, exatamente. Tem potencial de valorização da cota, de aumento nos rendimentos, aumento na renda para vocês. Maravilha? E por fim, a gente separou esses 4 principais segmentos, tá? Porque o mercado de fundos imobiliários... Tem os FOFs, tem de renda urbana. O renda urbana, inclusive, entregando muito. A gente vê o fundo de renda urbana hoje entregando na casa dos 9, 10% de yield. Os FOFs também, que são os fundos de fundos, eles investem em cotas de outros fundos imobiliários. Estão muito descontados no mercado de fundos imobiliários. A gente viu o FOF, eu estava fazendo conta recentemente, o FOF estava entregando 11,7 de yield, tá? FOF de referência, FOF bom, FOF que faz um trabalho muito bem feito, entregando 11,7. Perfeito. Então hoje a barganha é um mar de oportunidades muito grande no mercado de fundos imobiliários. É difícil até de falar assim qual a melhor oportunidade. A melhor oportunidade, sem sombra de dúvidas, é estar aportando, porque você vai estar aportando em renda e você vai alcançar ainda mais rápido o seu tão sonhada independência financeira. Quanto melhor adquirir cotas hoje,
mais feliz vai estar lá na frente. Com certeza. E o grande ponto é que você pode começar com R$100, com R$150, R$10. Com R$10 já tem fundo. A gente está vendo muito fundo hoje que a gente está falando na base 10, né? Os fundos eles eram antigamente negociados a R$2.000, R$1.000. Depois caíram agora para a base 100, ou seja, todos os fundos estão em média ali sendo negociados a R$100, 120, 80. E agora a gente está vendo um fluxo maior caminhando para R$10, ou seja, trazendo mais democratização, mais acessibilidade para o mercado de fundos imobiliários. Para finalizar, aqui esses comparativos que a gente está trazendo do yield de alguns fundos com a Selic, a gente chegou agora nos fundos de papel, tá? Que são aqueles que investem, inclusive, em títulos de renda fixa, que a gente trouxe aqui de exemplo o REC-R. Só para vocês terem ideia, o REC-R está pagando anualmente, projetado, tá? Isento de imposto de renda, um yield de 12,82% ao ano. Você sabe o que é isso? É você receber mais de 1% ao mês isento de imposto de renda. Dificilmente você vai achar um título de renda fixa disponível para você que te pague o que o REC-R está pagando hoje. De maneira líquida. De maneira líquida. De maneira líquida, vai ser difícil você achar. E outro ponto, isso aqui eu estou falando só do yield que ele vai te entregar. Eu não estou te falando do potencial de valorização que o fundo tem. O fundo também tem um potencial de valorização muito grande e o mais bacana dos fundos de papel é que você vai estar se expondo a títulos de renda fixa, ou seja, seria a mesma coisa que você investir na renda fixa, só que você vai ter acesso a investimentos melhores, porque você faz isso através do fundo de papel, que tem um poder muito maior de barganha, tem muito mais capital para investir, então ele consegue ter acesso a investimentos que a pessoa física comum não teria, tá? E você consegue estar exposto ao quê? À inflação. Então a inflação que está agora só nos últimos 12 meses de 10%, 10,67%, você se protege quando você investe em um fundo desse. Porque ele está sendo corrigido pela inflação também. Ele tem lá títulos que estão ligados ao IPCA dentro. Tem títulos ligados ao CDI. Ou seja, ele surfa essas duas ondas. A inflação que está alta e a Selic que está subindo. Tá? E o mais interessante é que, imagina, você quer investir em título de renda fixa, que no caso é uma Tesouro Selic. Claro que cada um tem uma proposta diferente, são títulos de... Assim, isso aí são propostas diferentes. Mas você quer investir em renda fixa, porque às vezes tem os títulos melhores. Vencimento 2024, 2025, 2026. Mas se você pega ali um título como esse, no caso, através de fundos imobiliários, você pega um yield interessantíssimo isento de imposto de renda. Esse que é o grande ponto. É realmente ser isento de imposto de renda e ter o fluxo mensal. De nada adianta você ter um grande patrimônio grande, se ele não te gera renda. Aí, o que a gente viu na pandemia de pessoas que sofreram, que tinham um patrimônio relevante, tinha um patrimônio grande. Eu vi isso na minha vida. Eu vi isso ano passado. Gente que tinha patrimônio grande, mas sofreu naturalmente porque não tinha um fluxo de caixa ali, um fluxo recorrente que conseguisse pagar as contas. Então, é muito importante você investir em ativos que te geram renda. E os fundos imobiliários, eles são um mecanismo, uma ferramenta muito importante para você ter essa renda mensal. Isso é importantíssimo. Com certeza, a gente até brinca com nossos alunos, a gente chama ele de geradores de renda. Porque quem está investindo em fundo imobiliário é um gerador de renda. É aquele que vai estar todo mês ali fazendo seus aportes com a quantia que for, R$100, R$200, R$300, R$500, R$10 que seja, mas sabe que no mês seguinte, faça chuva, faça sol, vai estar recebendo rendimento em sua conta isento de imposto de renda. Todo mundo sabe, o mercado de fundos imobiliários agora está caindo, não é novidade para ninguém. Pergunta se alguns dos nossos alunos estão preocupados com isso. Não estão, porque sabem, a renda eles vão continuar recebendo e eles estão aproveitando esse momento para comprar mais cotas. Porque eles sabem que no curto e médio prazo, e principalmente no longo prazo, isso já se mostrou ao longo dos últimos 11 anos no mercado de fundos imobiliários, o mercado cresce, o mercado sobe. E aqui no Brasil... E entrega mais retorno. Se a gente pegar aqui, se eu botar um gráfico aqui para você, de 10 anos, não estou falando de 10 anos, não estou falando de 1, 2, 3, 10 anos no mercado de fundos imobiliários, bateu a inflação, que é o IPCA, bateu o IBOV, que é a média das ações. Matheus, a Magalu. Amigo, eu tô falando da média das ações, não tô falando da Magazine Luiza. Tem alguns pontos ali que despontaram, óbvio, até nos fundos imobiliários. Mas a média das ações, a média da sua carteira, tá? Seria... o IBOV teria perdido. E a gente também tem o CDI, que é o que a gente está comentando, trazendo aqui hoje. O IFIX bateu. Então, nos últimos 10 anos, o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, bateu a inflação, o CDI e o IBOV. E qual é o resumo dessa ópera aqui que o Matheus acabou de falar para vocês? Que não existe, em média, um investimento no Brasil que conseguiu bater os investimentos, os fundos imobiliários. Claro que eu estou falando aqui de investimento que o brasileiro em geral invista, que seria o quê? Títulos de renda fixa, que não atrelado à Selic, e ações e alguns títulos que ele poderia estar de inflação. Estou falando aqui de outros investimentos que você pode fazer operações de especulação, tá? Vamos falar de vida real, de investimento que o brasileiro comum
tem acesso a investir. Maravilha? Então, turma, qual foi o principal ponto que a gente quis trazer para vocês aqui nesse Você com Renda de hoje? Tem muita gente desesperada vendendo suas cotas a preço de banana. Isso. Mas muita gente esquece que o mercado de fundos imobiliários tem que olhar por duas pontas. Você é principalmente um gerador de renda. Quem está investindo no mercado de fundos imobiliários tem que pensar na renda. E só nisso aqui eu já te mostrei hoje, que eu trouxe aqui de 3 segmentos diferentes. Lojas corporativas, shopping, logística e papel. Nesses 4 segmentos eu trouxe 4 fundos que estão entregando hoje mais do que a Selic e vão continuar entregando mais no ano que vem, mesmo que a Selic bata 2 dígitos. E além disso eu te falei o quê? Que você também ganha na valorização da cota. Quando você combar esses dois e reinvestir esses rendimentos, pode esquecer. No longo prazo a conta fecha. E eu não vou precisar nem do longo prazo para te falar isso. No médio prazo, no curto prazo, a gente já vai conseguir te mostrar isso. É só você ver o vídeo que a gente fez na semana passada e olhar quanto é que entregou de valorização só os fundos de lajes corporativas, porque estão extremamente descontados. Maravilha? Perfeito. A conclusão é exatamente essa. Claro, se você olhar para algum título, ele tem proposta diferente, renda fixa, mas a ideia é traçar um comparativo. Você que entrou nesse mercado, você que está querendo entrar nesse mercado, está um pouco com medo, apreensivo, a renda fixa é melhor, veja histórico de retorno, veja o que os fundos imobiliários eles podem te proporcionar. Tem gente fazendo comparativo, a gente recebeu recentemente, os fundos imobiliários e a poupança nos últimos 6 meses, só a cota dos fundos imobiliários. Aí é um momento injusto você pegar um intervalo de tempo pequeno, mínimo de 6 meses. Pega nos últimos 10 anos aquele fundo imobiliário com a poupança, aí você vai ver a porrada. E muitas pessoas esquecem, eu bato muito nessa tecla, muitas pessoas elas esquecem de colocar no seu retorno os dividendos, os rendimentos recebidos por aquele fundo. Colocam só a cota. Olha o quanto você está recebendo. Se você tiver uma cota de fundo imobiliário, como o Thiago mencionou aqui, do BTG ou, enfim, do PVBI, nos próximos 12 meses, só de dividendo, só de rendimento, você vai receber em torno de 8,5% líquido. 8,5% da sua carteira líquido. Cota pode variar para baixo em um ano? Pode. Mas também pode variar para cima, como foi o final de 2019 e início de 2020. Então o mercado é cíclico, é assim que funciona. Mas não se esqueçam, fluxo de caixa mensal, a renda é somente um fundo imobiliário que consegue entregar. E no caso de 8,5%, 9% até 12% líquido de imposto de renda. Até mais. Não, tem fundo que entrega 18, 17, mas não é uma média. Exatamente. É um fundo mais arriscado, é um fundo mais arrojado. A gente pega a média aqui. Exatamente. Aqui a gente pegou bons fundos, tá? Fundos que são assim de extrema qualidade, fundos que realmente não tem nenhuma vírgula que a gente não contou para vocês, tá? São fundos que realmente estão na carteira de quem é investidor conservador, de quem é investidor moderado, tranquilamente. Tá bom, turma? Muito obrigado a todos pela presença. Não deixe de curtir esse vídeo aqui e deixe nos comentários como é que está seu termômetro nesse momento em que a taxa Selic já está se aproximando aos 2 dígitos. Você já está investindo no mercado de fundos imobiliários ou segue aqui firme e forte, investindo todos os meses? Conta pra gente e até o próximo vídeo. Valeu!